Então agora a gente vai ver o que acontece quando você tem o caso mais geral, em que você vai ter capacitância, indutância e resistência no seu circuito. Você vai ter uma fonte de corrente alternada ligada em série com o capacitor, o indutor e o resistor. Esse circuito a gente já viu no capítulo anterior que ele se comporta como um oscilador amortecido e forçado, né? No caso, o RLC puro vai se comportar como um oscilador amortecido. A gente viu que se a gente tem um capacitor inicialmente carregado, ele está ligado em série com indutor e resistor, você vai ter oscilações amortecidas. Mas se eu tiver a fonte agora de corrente alternada ligada em série com eles, a fonte vai fazer o papel da força externa do oscilador forçado. Na física 2, a gente viu que o comportamento de um oscilador forçado é que ele vai ter, quando você liga a força externa, você vai ter um período transiente em que o oscilador vai ter uma oscilação um pouco mais complexa e depois disso ele vai oscilar na mesma frequência que a força externa. Então, no nosso caso, o nosso circuito RLC vai, após um transiente curto, um período transiente curto, ele vai oscilar com a mesma frequência da fonte. Mas a gente tem um comportamento rico num oscilador desse tipo porque a gente vai ter fenômeno de ressonância. Num circuito elétrico RLC, o fenômeno de ressonância é importantíssimo porque ele vai nos dar a condição para que o circuito absorva, né, o máximo de potência, dissipe o máximo de potência da fonte. E isso tem várias aplicações. Uma das principais é nos sintonizadores de rádio, os circuitos de receptores de rádio, em que você pode configurar, pode variar um desses parâmetros, a capacitância, no caso, fazendo assim com que a frequência de ressonância do circuito varie e você possa sintonizar frequências diferentes. Esse tipo de circuito também é utilizado em filtros, tem várias aplicações. Então a gente pode considerar que esse circuito vai ter uma DDP total, a voltagem da fonte aqui, o nosso Vmax, o V seno de ômega-t, vai ser igual ao VR, ao VL e ao VC. Eles estão ligados em série. Ok? Pela lei das malhas, você vai ter essa situação. O VR mais o VL mais o VC, essas são as voltagens instantâneas, vai ser igual ao V da fonte. Essa fonte tem um ΔV igual ao Vmax seno de ômega-t. Você vai ter em todos os componentes a mesma corrente instantânea, porque eles estão em série. Os componentes em série vão ter a mesma corrente. Então você vai ter o I de t igual ao Isão seno de ômega-t menos φ, só que agora a gente não sabe qual é o φ. A gente vai ter que definir o Isão, calcular o Isão e o φ, porque agora a gente tem os três componentes contribuindo. Então a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais elaborada e o diagrama de fasores vai nos ajudar bastante. Ok? O VR vai estar em fase, a corrente nele vai estar em fase com a voltagem da fonte. O VL vai ter corrente atrasada de π sobre 2. O VC vai ter corrente adiantada de π sobre 2 em relação ao V da fonte. E essas três contribuições combinadas vão dar tanto a amplitude quanto a constante de fase da nossa corrente. Okay? A gente pode escrever, então, para o VR, a voltagem entre os terminais do nosso resistor, RI, seno de ômega-t. A gente pode escrever para o VL, a gente já viu que isso vai valer o XLI, a reatância capacitiva I, seno de ômega-t mais π sobre 2. Porque eu estou adiantado de π sobre 2 em relação à corrente. E o VC vai ser XCI, seno de ômega-t menos π sobre 2, porque o V está atrasado em relação à corrente. Com isso, a gente pode aplicar agora diagrama de fasores. Ok? Como você vai construir um diagrama de fasores desse? Você vai primeiramente construir os fasores da voltagem no resistor e da corrente no circuito, porque a gente sabe que o resistor tem voltagem nele em fase com corrente. Então a gente vai ter o V do resistor, o VR, cujo fasor tem comprimento VR que é igual a R vezes I vezes a amplitude da corrente, paralelo ao fasor de corrente que tem comprimento Isão. Depois a gente desenha os fasores do indutor e do capacitor. O fasor do capacitor, o fasor de voltagem do capacitor vai estar 90 graus atrasado em relação ao fasor de corrente e em relação ao fasor de voltagem da resistência. Ele vai ter comprimento igual a VC, que é I vezes XC. E o fasor de voltagem no indutor, amplitude de voltagem no indutor, que vale I vezes XL, vai estar 90 graus à frente do fasor de corrente. A voltagem no indutor está adiantada de π sobre 2.
E a gente pode construir então esse desenho básico, VR e o I paralelos, o VC 90 graus antes do VR, o VL 90 graus depois do VR. Depois a gente calcula a diferença entre o VL e o VC. Então no caso em que a reatância indutiva XL é maior que a reatância capacitiva XC, você vai ter um VL aqui maior, né? Se esse XL for maior aqui para o mesmo I, se XL for maior que XC, se XL aqui for maior que XC, você vai ter uma seta maior, um fasor maior aqui para o VL. E a diferença entre eles vai estar aqui, VL menos VC, vai estar adiantada de 90 graus em relação ao I. A diferença entre eles vai ser essa. Repare que essa seta aqui mais escura é igual à seta de VL mais comprida, menos a seta do VC que aponta no sentido contrário, né? Isso aqui seria o VC. E depois você soma, faz uma soma vetorial mesmo por regra do paralelogramo, esse VL menos VC com VR. Completa aqui o paralelogramo e obtém o teu V final. E esse V vai estar um ângulo de fase φ com a tua corrente, teu fasor de corrente. Essa é a análise gráfica mais simples e, apesar da simplicidade, muito poderosa para se analisar um circuito desse tipo. Como fica no caso em que a indutância, a reatância indutiva é menor do que a reatância capacitiva? Nesse caso, você vai ter o fasor do VL mais curto que o fasor do VC. Em vez desse ser comprido, ele é curtinho aqui e o VC vai ser mais comprido. O que isso vai introduzir de diferença? Você vai ter o fasor de VL menos VC agora apontando nesse sentido negativo, né? Esse é o fasor de... Você teria o fasor de VL aqui. Então, o VC menos VL vai te dar isso aqui como fasor resultante. Você soma vetorialmente pela regra do paralelogramo com o fasor de VR, que está paralelo com a corrente, você vai obter o fasor resultante com um ângulo de fase φ em relação à corrente, só que agora ele vai estar atrasado em relação à corrente. Então vocês reparem que os valores das reatâncias definem se o indutor ou o capacitor vão predominar, se a influência do indutor ou do capacitor vai ser maior no circuito. Um circuito desses tem caráter mais indutivo. Por quê? Porque ele tem a voltagem adiantada em relação à corrente. Se ele fosse puramente indutivo, ou seja, se tivesse só resistor e indutor, essa voltagem estaria 90 graus à frente da corrente. Mas como tem um capacitor ali puxando um pouco para trás, você vai ter a voltagem φ radianos à frente da corrente. Nesse caso, como a reatância capacitiva é maior, você vai ter um caráter capacitivo predominante no circuito. E você vai ter o teu fasor de voltagem atrasado de um ângulo φ em relação à corrente. Se você só tivesse o capacitor e o resistor, você teria φ igual a 90 graus. Você teria a tua voltagem atrasada de 90 graus em relação à corrente, porque você teria um caráter capacitivo puro, né, no circuito. Quando você tem os três componentes, você vai ter um balanço entre eles. Então, a partir desses diagramas, a gente tem como calcular agora algumas grandezas. Por exemplo, a gente tem como calcular o V, o I, o φ. Ok? Qual vai ser, então, as amplitudes e o ângulo de fase? O V instantâneo possui amplitude Vzão. O Vzão aqui vai ser dado pelo teorema de Pitágoras. Reparem que o Vzão é a hipotenusa, o comprimento desse fasor é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, que tem um dos catetos valendo VR, que é igual a RI, e o outro cateto valendo VL menos VC. Esse lado aqui vale VL menos VC. Então, o valor de V vai ser igual a raiz de VR ao quadrado mais VL menos VC ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz de RI ao quadrado mais XLI menos XCI ao quadrado. Se você você consegue botar o I, que é o mesmo para todo mundo em evidência, tirá-lo da raiz, você vai obter que o V é igual a I vezes raiz de R quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Isso é uma relação importantíssima, porque isso aqui vai ser a lei de Ohm. Para circuitos AC. Essa grandeza aqui dentro da raiz, essa raiz quadrada, ela vai ter um nome especial, ela é a impedância do circuito. Que é uma grandeza importantíssima que caracteriza circuitos de corrente alternada. Ok?
A impedância também vai ter unidade de ohm. O R tem unidade de ohm, a gente viu que ambas as reatâncias também têm ohm como unidade, então o resultado disso aqui tudo vai ter unidade de ohm também. E a gente indica a impedância geralmente pela letra Z. A impedância é uma característica bem importante para circuitos em corrente alternada, circuitos RLC ou circuitos quaisquer em correntes alternadas. Na verdade, você pode associar uma impedância a um circuito RL, a um circuito RC, a um circuito só com o C ou só com L, não importa. Por exemplo, se eu tenho um RL, só resistor indutor, a minha impedância Z vai ser igual a raiz de R² mais XL ao quadrado. O XC aqui vai zerar. Se eu tiver um RC, a minha impedância vai ser igual a raiz de R² mais XC ao quadrado. E por aí vai. Basicamente, se não temos componentes de circuito, você simplesmente zera o valor correspondente nessa expressão e o resto vai te dar a impedância daquele circuito. A impedância caracteriza circuitos RLC ou RC ou RL sob corrente alternada. Essa é sempre a razão entre a amplitude de voltagem aplicada ao circuito e a amplitude da corrente no circuito. E através dessa definição a gente pode escrever que a amplitude de voltagem Vzão igual a Z vezes Zão, como uma lei de Ohm geral para circuitos sob corrente alternada. Okay? Aquilo que eu escrevi aqui, isso vai ser a lei de Ohm para circuitos AC. Isso aqui vai nos dizer que V igual a I vezes Z. A impedância, assim como as reatâncias, a impedância também vai fazer o papel de uma resistência que depende de frequência. Quando você tem circuitos mais complexos, você pode quebrar esse circuito em partes cujas impedâncias você determina e você modela um circuito como uma rede de impedâncias. E cada impedância dessas vai introduzir uma certa defasagem entre corrente e voltagem que vai ser dada pelo ângulo φ que a gente já vai calcular. Okay? Mas a intuição para correntes alternadas vai ser a mesma que para correntes contínuas. Correntes contínuas tendem a fluir pelos caminhos de menor resistência, quando você tem uma rede resistível mais complexa. Correntes alternadas vão tender a seguir também os caminhos de menor impedância, numa rede mais complexa envolvendo RLC. Okay? A impedância vai depender de frequência e vai depender também do valor de RLC. Obviamente, você pode fazer as substituições aqui dentro. O XL vale ômega-L, o XC vale 1 sobre ômega-C, e você vai ter a dependência com as frequências explícita aqui nessa expressão para impedância. Como a gente calcula agora o ângulo de fase no circuito RLC? A gente volta lá para o diagrama de fasores. O ângulo de fase φ entre o fasor de voltagem no circuito e o fasor de corrente no circuito vai poder ser calculado pela tangente vai poder ser calculado através de uma tangente, porque a tangente desse ângulo φ é igual a VL menos VC, esse cateto, dividido por VR, esse outro cateto. Então a gente tem que tangente de φ é VL menos VC sobre VR. Como o VL e o VC, VL vale XL vezes I, VC vale XC vezes I, VR vale R vezes I. Então, a gente fazendo a substituição e colocando em evidência, a gente vai obter que a tangente do ângulo de fase φ vale XL menos XC sobre R. Substituindo para as expressões das reatâncias, eu vou ter que a tangente desse ângulo é ômega-L menos 1 sobre ômega-C sobre R. Ok? E o ângulo é o arco de tangente disso. Ok? De novo, se eu tenho indutância nula, se eu tenho RC, eu vou riscar isso aqui e vou considerar só sobre 1 sobre ômega-RC. Se eu tiver só o indutor e o resistor, eu vou riscar isso aqui e eu vou ter o ômega-L sobre R, né? Para o circuito RC, eu vou ter a tangente de φ igual a menos 1 sobre ômega-RC. E para o RL, eu vou ter a tangente de φ igual a ômega-L sobre R. Então, isso aqui também segue a mesma regra de antes. Se eu tenho o XL maior que XC, eu vou ter voltagem adiantada em relação à corrente. O φ vai ser positivo. Eu vou ter o caráter indutivo do circuito. O circuito vai ser predominantemente indutivo. Enquanto se eu tiver o XC maior que XL, eu vou ter um φ negativo, uma voltagem atrasada em relação à corrente. O circuito vai ter caráter predominantemente capacitivo.
ok? E assim a gente pode resumir as impedâncias e ângulos de fase para várias combinações de componentes. Por exemplo, se eu tenho só um resistor sob corrente alternada, a impedância vai valer simplesmente R. De volta lá para a expressão da impedância, se eu tiver só um resistor, eu vou ter esse termo aqui todo nulo, eu vou ter a impedância simplesmente igual a R. O ângulo de fase vai ser zero, o resistor não introduz nenhuma diferença de fase. Se eu tiver só um capacitor, a impedância vai valer a reatância capacitiva. E o ângulo de fase vai ser menos 90 graus, ou menos π sobre 2 radianos. Se eu tiver só o indutor, a minha impedância vai equivaler à reatância indutiva. Eu vou ter um ângulo de fase de mais 90 graus. Se eu tiver um RC, resistência e capacitância, eu vou ter raiz de R quadrado mais XC ao quadrado. Eu vou ter um ângulo de fase negativo entre 0 e 90 graus. O meu fasor de corrente, de voltagem, vai estar um pouquinho atrasado em relação ao fasor de corrente. Se eu tiver um indutor, o meu fasor de voltagem vai estar um pouco adiantado em relação ao fasor de corrente. Então, o meu ângulo de fase vai ser positivo entre 0 e 90 graus e minha impedância agora vai ser raiz de R quadrado mais XL ao quadrado. Se eu tiver os três, a gente tem a situação que a gente acabou de analisar. E o ângulo de fase vai ser negativo ou positivo dependendo de quem predominar. Se a reatância capacitiva ou a reatância indutiva for predominante. Aí assim a gente pode analisar qualquer circuito RLC em série, ou RC ou RL em série, quando você tem uma corrente alternada.